Olá, seja bem-vindo à primeira aula de C Sharp, do curso de C Sharp. Bom, essa aula é uma aula de introdução, então é bem básico mesmo, mas para alinhar algumas coisas. Então, no canal aí tem vídeo explicando como baixar o Visual Studio do próprio site da Microsoft. Essa aqui é a versão 2015, essa versão está gratuita, então é só você ir lá no site da Microsoft, baixar, instalar. Aí uma vez que você baixou e instalou, é só você abrir aí e estando com o Visual Studio aberto, a gente vai começar aqui. Bom, a gente vai aqui em File, New, Project. Demorando um pouquinho aqui. Aí aqui, como esse curso é um curso de C Sharp, desde o básico até o avançado, só tem por intuito mostrar a linguagem em si. Para quem não sabe, esse aqui o Visual Studio é um programa de desenvolvimento de softwares e ele te permite criar vários softwares. Te permite criar sistema web, sistema desktop, mobile, que é para celular, etc. Só que como nós só vamos usar, o intuito é ensinar C Sharp, a gente não precisa de um template para desenvolver para web, para mobile, a gente só precisa do mais básico, que é o template de console, que é aquela telinha preta. Então você seleciona aqui Visual C Sharp, Windows Console Application. Aqui é o nome da aplicação. Você pode colocar qualquer nome, eu vou colocar primeira aula. Aqui é onde vai ser salvo. Só você escolher uma pasta no seu computador. Se você quiser mudar a pasta, você vem aqui, seleciona alguma pasta do seu computador. O nome da solution ficou o mesmo que o daqui mesmo. É só dar OK que ele vai criar uma aplicação console. Aplicação console, para quem não sabe, você chegar aqui no executar do Windows DCMD, essa telinha preta aqui. Bom, vamos esperar ele criar aí. Tá. Foi criado aqui a soluçãozinha. Bom, a princípio, para quem não está começando do zero, que esse curso vai do zero até uns conceitos um pouco mais avançados. Se você está começando do zero, se você está usando outras versões do Visual Studio também, não é tão diferente dessa daqui. Tem algumas diferenças e você não precisa saber essas janelinhas aqui do canto, você não precisa saber nada disso, tá? Pode fechar. Bom, a princípio vou tentar deixar isso aqui o mais básico possível, deixar só com o que é necessário para o programa rodar. Vou apagar isso aqui. Tá.
Bom, então para quem está começando do zero, esse aqui é um programa, o Visual Studio é um programa da Microsoft, que é uma das maiores empresas atualmente de software do mundo. E esse programa foi feito, ele suporta outras linguagens também, como o VBNet, mas é basicamente um programa onde aqui você digita as linhas de comando que você quer que sejam executadas, no caso tendo escolhido a linguagem que você escolheu, e ele interpreta as linhas de comando que você escreve aqui e desempenha a função que você escreveu ali. É basicamente isso. Então, isso aqui é o mínimo de código que é necessário ter para uma aplicação console rodar. Tá. Então, vamos lá. O que é isso aqui? Isso aqui é uma declaração de namespace. Aqui eu estou declarando o namespace system. Um namespace, agora você, nesse momento você não precisa saber o que é. Você só precisa saber que o namespace é como se fosse uma coleção de classes. Ele pode suportar outras coisas também. Você pode ter outras coisas dentro dele também, como interfaces, structs, enums, delegates, que são outros conceitos da linguagem C# que você não precisa saber agora. Então, um namespace é basicamente uma coleção, para você entender agora. Ele não é só isso, mas ele é uma coleção de alguns elementos da linguagem que você coloca os elementos em hierarquia para poder organizar eles melhor. Então aqui eu declaro o namespace, estou declarando o namespace system, depois vocês vão ver porquê. Bom, aqui essa linha class, aqui eu estou criando uma classe e o nome da classe é program. Por que tem que ter essa class? Porque o C# ele é uma linguagem orientada a objeto, e na orientação a objeto tudo tem que estar dentro de uma classe, tá? Tem mais explicações, mas por agora você não precisa entender as coisas mais avançadas. Só você saber que tem que ter esse class aqui, porque o C# é uma linguagem orientada a objeto e na orientação a objeto tudo tem que estar numa classe. Aqui você vai trabalhar com as instâncias da classe, então tem que ter uma classe aqui. E o seu programa, quando ele vai ser executado, ele tem que ter um ponto de partida. E na orientação a objeto, as classes, a forma como elas trabalham, funcionam, as ações que elas tomam são escritas dentro de métodos. Então, nesse modelo aqui, toda aplicação console tem que ter um método main. Isso aqui eu posso até tirar, isso aqui é um argumento, posso até tirar que ele vai funcionar. Isso aqui é o mínimo de método de código básico para a sua aplicação rodar. Dá uma travada aqui. Vou esperar. Lento. Bom, isso aqui, toda aplicação console ela tem que ter um ponto de entrada, que é onde sempre as linhas de código que você digitar vão ter que estar dentro desse método main. A sua classe que você criar vai ter que ter um método main necessariamente, que é o método que é o ponto de entrada do programinha que você está criando. Você pode ter outros métodos, mas as linhas de código que você digitar vão ter que estar dentro de um método. E o ponto de entrada da sua aplicação é o método main. Tá, então esse primeiro programa, vamos fazer o básico. Vamos criar um programinha que escreve uma mensagem na tela. Então eu não vou criar um método para fazer isso. Eu vou usar uma classe do framework, que é a classe console, que já tem um método que faz isso. Uma classe, eu dou um ponto,
ele me mostra os métodos que a classe tem. Vou usar esse método aqui, que escreve uma linha na tela e pula para a linha de baixo. Aí aqui eu passo a mensagem que eu quero escrever entre parênteses. Então, basicamente, isso aqui é uma classe, a mesma coisa que isso aqui, e ela tem o método dela que faz essa determinada ação, que é escrever na tela. A nossa classe tem esse método que é o ponto de entrada para executar as linhas de código que a gente digitar aqui. Então eu vou simplesmente escrever bem-vindo, tem que estar entre aspas duplas aqui, tá? Depois a gente vai mostrar outras coisas que podem ser feitas para concatenar e tal, que pode estar fora da aspas, mas aqui, se você quiser exibir qualquer mensagem de texto para a tela, você coloca entre aspas duplas. Bem-vindo ao curso C#. Bom, basicamente isso. Então, como eu falei, quando o seu programa for executado, ele vai... O ponto de entrada do programa é esse método main. Tem que ter esse método aqui e com essas... Esse aqui é um modificador de acesso. Está dizendo que o método é estático, que ele não retorna nada. Isso aí a gente vai ver em mais detalhes depois. Tem que ter isso aqui. O ponto de entrada da sua aplicação é esse método aqui. Aqui vai começar a execução do seu programa. Para você executar ele, é só dar Ctrl F5. Tá? Dando Ctrl F5, o programa vai ser executado. Ele vai começar a ser executado aqui. Ele vai terminar a execução aqui. Isso é o corpo de um método. Tudo que você escreve entre isso aqui é o que vai ser executado no método, tá? Então aqui eu basicamente tenho uma linha de comando em que eu coloco para escrever na tela uma mensagem, um texto, basicamente isso. Aí ele escreveu aqui, bem-vindo ao curso de C#, pressionando qualquer tecla para continuar. Eu vou pressionar uma tecla e ele vai terminar a execução do programa. Bom, só uma coisa que eu tenho que explicar. Aqui eu estou declarando o namespace system. Dentro do namespace system, eu tenho acesso, quando eu declaro aqui, eu tenho acesso às classes que estão no namespace system. Essa classe é uma delas. Se eu tirar isso aqui, para vocês verem para que existe essa declaração aqui. Se eu tirar essa declaração, eu vou receber uma mensagem de erro. O nome console não existe no contexto atual. Ou seja, eu coloquei aqui uma declaração de um namespace que dentro dele tem uma classe. Assim como no namespace que tinha aqui antes, que eu apaguei, tem essa classe nossa aqui. Então ele serve para isso também, para você ter acesso no seu código inteiro aqui. Se tivesse mais código, você ter acesso às classes sem precisar ficar fazendo referência em cada uma delas, como que eu vou fazer aqui agora. Olha, essa classe é dentro do namespace system. Então, se eu não colocar essa referência aqui, se eu colocar a referência aqui, eu vou ter acesso a ela. Se eu não colocar, eu tenho que ficar colocando system.classe, porque a classe é dentro desse namespace. O método está dentro da classe, está dentro do namespace. Se eu não colocar a referência aqui, em cada linha de código que eu for querer usar uma classe que está dentro do namespace, eu tenho que fazer a referência. Ó, console, tá vendo? Ele não o programa não reconhece automaticamente a classe console. Então, em todos os lugares que eu quisesse escrever uma mensagem, eu teria que fazer a referência ao system. Como eu tirei a referência daqui, eu não estou tendo acesso, então eu tenho que colocar a referência em cada linha, tá? Aqui ele vai rodar e vai... Aí você, dando Ctrl F5 de novo,
vai aparecer essa outra mensagem. Agora eu só dei F5, então ele vai aparecer e vai fechar. Vou dar Ctrl F5. Uma coisa também, se você der F5, com essas linhas de código que estão escritas aqui, o programa ele executa, abre a janelinha do console e fecha. Se você der Ctrl F5, ele vai executar e vai ficar parado aqui para você ver as mensagens que você está colocando aqui. Você dá Ctrl F5 então para você ver. Aí ele exibiu as duas mensagens. Obrigado por ver. Bom, se eu tirar esse system aqui da erro, ele não vai reconhecer o console. Você viu que aqui eu tive que colocar referência nas duas linhas. Se eu colocar aqui using, que eu estou declarando o namespace system, ele vai reconhecer e você, em qualquer linha de código de onde você estiver escrevendo seu método, estiver escrevendo seu programa, na classe inteira, você vai ter acesso a isso aqui. Ele vai ser reconhecido. Você não vai precisar ficar escrevendo system, console, system, console, system, console. Então aqui em cima é bem mais prático você declarar aqui. Bom, essa videoaula foi uma introdução. Esse curso ele vai desde o basicão, que é essa primeira aula, até vou tentar abordar até conceitos mais avançados. Então por agora é isso, vou encerrar aqui para não ficar muito longo. Espero que vocês tenham gostado e valeu!